Sejam bem-vindos a mais uma entrevista da Açores TSF e do Açoriano Oriental, com os candidatos às eleições regionais. Eu sou Rui Pedro Paiva, comigo tenho António Lima, coordenador do Bloco de Esquerda nos Açores. António, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nas últimas eleições, o Bloco teve 3.962 votos, elegeu 2 deputados. Agora, em 2024, qual é o objetivo eleitoral do Bloco? Bom dia e obrigado pelo convite. O objetivo é, como tem sido ao longo das últimas legislativas regionais, é ter mais votos e, se possível, que esses votos se traduzam em mais mandatos, sendo que essa é uma contabilidade que só se consegue fazer no fim e que depende muito também da distribuição dos votos até pelos diversos círculos. Agora, o objetivo de reforçar o Bloco, ter mais votos, ter mais força no Parlamento, é o grande objetivo. É ter mais força para levar por diante mudanças nos Açores, para responder às diversas crises que as pessoas atravessam, que a região atravessa, seja a crise da habitação, seja os problemas nos serviços públicos, seja a própria dificuldade que a região tem em transformar a sua economia e depois trabalhar para o futuro, criando as bases para uma sociedade diferente. Porque é esse que tem que ser o objetivo, não apenas acudir ao momento, mas também preparar o futuro. Mas temo que a bipolarização seja uma marca desta eleição. Bem, eu sinceramente, a bipolarização ocorre em qualquer eleição, a determinado momento há sempre uma tentativa, pelo menos que ela exista. Ora, mas eu julgo que neste momento a maior parte das pessoas percebe que não é positivo para a região, para o desenvolvimento da região, voltar aos tempos de maiorias absolutas, principalmente quando temos experiências até recentes a nível nacional de que nos dizem que o governo de maioria absoluta, uma forte maioria absoluta a nível do governo da República, é que isso não significou estabilidade, antes pelo contrário, significou instabilidade permanente, significou problemas permanentes no governo que levaram, em última análise, à queda do governo da República. Ou seja, não é o facto de haver uma maioria absoluta que há estabilidade. E por outro lado, uma nova maioria absoluta, por exemplo, da direita ou do Partido Socialista, não trará necessariamente estabilidade. Pelo contrário, para a vida das pessoas, no nosso entender, trará dificuldades acrescidas. Porque é resolvendo problemas de fundo que nem a direita, nem o Partido Socialista, a maioria absoluta, estará interessado em fazer. Mas acha que a região vai ter condições de governabilidade no pós-eleições? Bem, isto depende essencialmente do voto das pessoas. Eu acho que isso é possível. Naturalmente que nós temos uma visão sobre o que é governabilidade e o que é um bom governo e essencialmente um conjunto de políticas positivas. São políticas que respondam aos problemas dos serviços públicos, que investam nos serviços públicos, que resolvam, que acudam à crise da habitação. Essas são políticas que darão governabilidade, porque a governabilidade é garantir que as pessoas têm estabilidade. E isso, da nossa parte, nós queremos contribuir para essa governabilidade. Nós queremos contribuir para essas mudanças. E é por isso que nós queremos mais força para no dia a seguir às eleições. Temos uma palavra a dizer no que é o futuro da região. E, portanto, o Bloco estaria disposto a negociar uma eventual viabilização de um governo do PS? Nós estamos, essencialmente, neste momento, a querer ter mais força para poder influenciar as políticas do próximo governo. E, naturalmente, o voto do Bloco de Esquerda nunca será um voto na direita. E, portanto, se o Parlamento estiver dividido e se a esquerda for fundamental e se o voto do Bloco de Esquerda for fundamental, o Bloco admite a estar do lado do Partido Socialista? Se eu quero que eu diga que sim ou que não, mas isso tudo depende das políticas que vieram a ser prosseguidas. O voto do Bloco de Esquerda não é um voto em branco. Nós temos que ter um conjunto de medidas e um conjunto de mudanças essenciais, que para nós são essenciais, para efetivamente mudar a governação. Não é um sim ou não. Tudo depende da política que vier a ser implementada. E quanto mais força tiver o Bloco, mais provável é que são essas mudanças, mais provável é que se consiga promover essas mudanças. Mas sentiria-se mais confortável com um acordo escrito onde tivesse lá plasmado muitas das reivindicações do Bloco ou caso a caso, orçamento a orçamento? Eu julgo que nesta fase todos nós também já percebemos que a ausência de compromissos de forma transparente não é positiva.
E a transparência a esse nível e aquilo que é isso falo em abstrato, não falo necessariamente nessa situação. Parece-me que é fundamental que numa situação de não existência de maiorias absolutas haja efetivamente um programa que seja comum e que garanta efetivamente compromissos, até para se avaliar o papel de cada um e aquilo que é cumprido ou não é cumprido. Aliás, a queda deste governo, de José Manuel Bolieiro, teve muito de falta de sequer de se perceber aquilo que muitos partidos propunham e aquilo que eram as suas exigências, as suas propostas. Andavam talvez mais preocupados com a mera tática política, em função do desastre da governação, dos maus resultados da governação, queriam criar uma tempestade para cada um se poder afastar dos resultados da governação, que foi isso que se passou e foi isso que levou à queda do governo. A verdade é que num cenário em que estamos a viver politicamente, a figura dos líderes da direita e da esquerda também contou muito. No caso do Partido Socialista, não renovou o líder. Eu pergunto-lhe se o senhor tem confiança em Vasco Cordeiro como eventual presidente do Governo Regional nessa putativa entendimento com o Bloco de Esquerda. Não posso estar politicamente falando, a avaliar, não me cabe a mim avaliar os líderes dos outros partidos. Eu apresento-me enquanto coordenador do Bloco de Esquerda e enquanto primeiro candidato de São Miguel de Possível Compensação. Os açorianos terão a oportunidade de avaliar o trabalho do Bloco e o meu trabalho. Escuso-me de avaliar os outros líderes. Isso é um papel dos eleitores. Tenho a minha função e o meu trabalho é apresentar o nosso programa. E quais seriam as bandeiras do Bloco de Esquerda nesse programa para viabilizar um eventual governo? Não é necessário, como estava a dizer, não é para viabilizar um determinado governo. As nossas prioridades são gerais. Com qualquer governo, o Bloco de Esquerda não deixará de apresentar as suas propostas como fizemos nesta legislatura. Algumas até foram aprovadas, algumas contra a vontade da direita até, e foram aprovadas. É verdade que muitas não foram cumpridas, mas o nosso programa é um programa geral. É um programa que será aprovado esta semana e apresentado dentro de dias, mas é um programa de governo em todas as áreas, seja na saúde, seja na educação, seja na economia. Investir no Serviço Regional de Saúde, garantir que tem recursos, que tem novos mecanismos de atração de profissionais. Os atuais incentivos à fixação de profissionais, seja de médicos, de enfermeiros, de outras profissões, mas nesses em particular, ou não existem no caso dos enfermeiros, ou não servem no caso dos médicos. Aliás, aplicam-se apenas a alguns, demoram anos a ser pagos, não servem, não respondem à necessidade dos Açores. Na habitação temos um governo que nada fez, nem sequer atualizar apoios ao arrendamento, que já vem dos governos do Partido Socialista. O governo diz que na habitação solucionou questões que estavam pendentes há muitos anos, como a questão dos foros de Solmar e outros. Bem, mas isso são problemas ou são medidas que vão ter efeitos daqui a 3, 4 anos. E para agora? E para quem não tem qualquer possibilidade de pagar uma casa neste momento? De não encontrar uma casa no mercado de arrendamento, porque nos Açores é muitas vezes esse o problema. Enquanto no resto do país elas são caras. Nos Açores elas ou são muito caras ou não existem. E, regra geral, na maior parte das ilhas simplesmente não existem. Como é que nós solucionamos essas questões agora? O Governo recusa, por exemplo, fazer algo tão simples que é criar limites ao alojamento local que já existe no resto do país, onde nos Açores é possível que todas as casas da rua onde estamos se transformem em alojamento local. Alguém acha que isso é normal e isso é positivo? Isso não poderia condicionar a muitos investimentos feitos? Bem, o investimento, se não for feito no alojamento local, poderá ser feito noutra modalidade, até ligado ao turismo. A questão é que o alojamento local, por exemplo, e não quero focar apenas nisso, não é esse não é apenas o alojamento local que contribui negativamente para a oferta de habitação, mas transforma casas onde moram pessoas em alojamento para turistas. Isso reduz a oferta. Por outro lado, não há qualquer medida para combater a especulação imobiliária. Nós precisamos, por exemplo, de medidas também que envolvam o setor privado, garantindo que em grandes empreendimentos haja também uma medida que faça com que parte desses, em contratualização com esses empreendedores privados, uma parte dessa construção seja disponibilizada a preços acessíveis, seja para venda, para arrendamento. É preciso criar medidas imediatas, porque a crise da habitação não pode esperar 4 ou 5 anos. É preciso limitar as rendas nos Açores, o aumento das rendas. Não podemos continuar a ter aumentos de 7% como tivemos este ano. Isso é incomportável para a maior parte das famílias. E depois há a questão de fundo. Com os salários que se praticam nos Açores, essa é a questão de fundo. Nós temos que aumentar o poder de compra das pessoas, a sua capacidade
de pagar uma casa, as suas despesas mensais. A questão do aumento do salário mínimo não resolve todos os problemas, mas cria uma tendência e uma pressão para aumentar os restantes salários. Por isso, continuamos a defender o aumento do complemento regional ao salário mínimo. E depois há a questão de médio e longo prazo, que é alterar o perfil da nossa economia, que este governo continuou e até aprofundou uma aposta cega apenas num setor, que é o turismo. E nós sabemos o que é que isso tem significado. Aumento da pobreza nos Açores, que aumentou nos últimos 2 anos, apesar do crescimento económico, apesar da descida dos números do RSI, e veja-se a contradição, temos menos pessoas a receber RSI, mas temos mais gente que é pobre. O que é que está a acontecer? Estamos a deixar pessoas cada vez mais sem qualquer rede, sem qualquer apoio. Temos uma sociedade mais injusta, mais desigual, e isso vê-se. Mas acha que a diminuição do RSI deve ser quê? Não se deve, de facto, a pessoas que deixaram de ter condições para receber o RSI? É possível diminuir o RSI, que é uma medida da Segurança Social, através de uma intervenção mais dura de um governo regional? Ser possível depende da forma como até os serviços atuam, mas eu não tenho dados para pronunciar sobre isso. O que acontece é que nós temos uma medida que cada vez abrange menos pessoas, isso é um facto, porque os seus critérios estão desajustados da realidade. Há uma parcela da população que não cumpre critérios, uma parcela cada vez maior para acesso, mas que está abaixo do limiar da pobreza. Quer dizer que há pessoas que vivem com muitas dificuldades no dia-a-dia, e isso explica porque é que nos Açores estamos com 26,1% de risco de pobreza e que aumentou nos últimos anos, e apesar da redução do RSI, e aumentou porque este governo não tem qualquer política para alterar esse perfil da economia. E, naturalmente, é preciso criar também novos mecanismos de apoio para quem está numa situação de risco de pobreza e está sem rede, está sem apoio. Que mecanismos de apoio podiam ser esses? Bem, por exemplo, a pobreza infantil é um dos problemas mais graves que nós temos e afeta a pobreza, principalmente as crianças e idosos também. No caso das crianças, temos uma medida que já existe, mas que tem que ser atualizada, tem que se tornar muito mais abrangente, que é o complemento regional ao abono de família. Deve ser, nós temos já proposto ao longo de sucessivos orçamentos uma alteração a esse apoio para que abranja quase a totalidade das crianças e tenha valores muito superiores ao que tem atualmente. Isso é fundamental para combater a pobreza infantil. É aí que nós temos que trabalhar, porque há crianças que estão a ficar sem rede, deixadas para trás, devido exatamente a uma região que está mais pobre, está mais desigual e em que os apoios sociais existentes não chegam. António Lima, na semana passada o senhor acusou o Governo Regional da coligação de acentuar os problemas no setor da educação. Não reconhece o mérito da integração de 572 professores nos últimos anos? Bem, essa integração que existiu foi uma integração que ficou a meio caminho. A alteração que o Governo promoveu na legislação, no regulamento de concursos, foi uma alteração que cometeu uma grande injustiça. Integrou professores, é certo, os números são esses, mas deixou muitos de fora. Porque ao invés de dizer algo tão simples, que é um professor que trabalha 3 anos numa determinada escola, consecutivos, depois entra no quadro. Isso acontece em todo o país. Aliás, é uma terminação de uma diretiva europeia. E o que o Governo fez foi algo parecido, mas que deixa esses professores de fora. Pode deixar, e deixa muitos de fora, e há casos que o comprovam. Ao invés de integrar o professor que trabalhou 3 anos numa determinada escola, o que faz é abrir a vaga naquela escola. Mas isso não quer dizer que aquele professor tenha acesso àquela vaga. E pode ficar esse professor, para além dos 3 anos, mais outros 3 noutra escola qualquer. Ora, isso é injusto e deixou muita gente de fora. E para além disso, os problemas de educação não se resumem, como é óbvio, à integração de professores. Mas 572 é muito até para o orçamento regional. Eu havia esses números nos tempos dos governos do Partido Socialista. Números muito semelhantes. Todos os anos o Partido Socialista dizia que tinham integrado não sei quantos professores, 500, 400.
Bem, a diferença não se pode avaliar o sistema dessa forma. É preciso saber quantos entraram, quantos saíram. E aquilo que nós vemos é que nós nunca tivemos nos Açores tantos professores a serem contratados através da oferta de emprego, na chamada plataforma BEPA. Nós nunca tivemos tantos professores como temos hoje em dia. Quer dizer que, que a bolsa de recrutamento que existe, que está publicada e onde concorrem os professores que têm profissionalização, que têm habilitação para o ensino, já está esgotada logo em setembro em muitas disciplinas. Nós temos falta de professores neste momento. Até dezembro, finais de dezembro, os números que temos, só foram mais de 400 professores contratados através dessa plataforma, aonde só se recorre quando já não há escolha, já não há professores disponíveis. Ou seja, é uma situação limite. Apesar desses números, a conclusão que se chega é que nós nunca tivemos tanta falta de professores como há agora. Por isso, tem que se avaliar o sistema no seu todo, e não apenas nas entradas, mas também nas saídas e nas necessidades que existem. O Bloco e o senhor, em particular, também na semana passada têm vindo a abordar a questão dos transportes públicos. Que modelo é possível de transportes públicos nos Açores, uma vez que, olhando aqui ao caso de São Miguel, mas noutras ilhas, está concessionado a privados e, portanto, há ali imbróglios que dificultam qualquer reforma? Bem, eu julgo que a questão da concessão não é um problema. A maior parte delas até está a acabar e podem ser lançados concursos e pelo aquilo que conheço da legislação, nem sequer terá de ser através de concessão. Isso partindo do princípio que continuarão a ser os serviços operados por privados. Não é exigível que assim seja, mas partindo do princípio que seja, não é um problema, e mesmo as concessões atuais podem ser renegociadas e isso é possível. Nós em São Miguel temos concessões que já tiveram adendas, até, por isso nada de extraordinário. Agora, aquilo que é fundamental é a vontade política. Foi aprovado no ano passado uma proposta do Bloco para garantir que há transportes mais baratos, com preço máximo até 9 euros, que era a nossa proposta, mas o Partido Socialista chumbou o preço máximo. Mas de qualquer forma, a existência de passos mensais que permitem circular numa determinada zona sem limites, ou seja, a pessoa não tem que apenas deslocar o trabalho para casa e de casa ao trabalho, pode ir de casa para o trabalho e ir ao supermercado e tratar de um qualquer aspecto burocrático nas finanças ou noutro local qualquer, e sem pagar mais por isso, paga o passe. Isso é uma forma de promover efetivamente o transporte público e também reduzirem muito os custos das famílias. Nós estamos a falar de transportes públicos e falando do exemplo de São Miguel, que são caríssimos, que afastam as pessoas. Para um passe de Ponta Delgada a Ribeira Grande custa mais de 50 euros. 12 km até às Capelas, que é muito perto, são mais de 50 euros mensais. Ora, isso é incomportável, como é óbvio. Ter um carro individual para quem consegue pagar, sai mais barato pagar a gasolina. Para fazer um percurso de ida e volta, é um sistema que está feito para afastar as pessoas e que é um sistema exatamente para quem não tem qualquer outra alternativa e tem que sujeitar àqueles horários e à falta de condições até de muitos operadores. Mas isto também obrigaria a região a compensar as companhias por isso. Há condições para isso. Naturalmente. Nós estamos a gastar, ou investir, o que se queira chamar, cerca de 8 milhões na tarifa Açores. Porque é que não se pode investir 1 ou 2 milhões, ou 3, ou pouco mais até? Talvez porque já estejam na tarifa Açores, precisamente. Pois, mas há que fazer escolhas. Há muitos recursos que são utilizados, não estou a dizer que na tarifa Açores, mas noutros locais, noutros investimentos que são naturalmente duvidosos, mas há que fazer escolhas. E nós, ao apostar no transporte público, estamos a fazer duas coisas. Estamos a promover uma mobilidade mais sustentável, que é ambientalmente mais sustentável, que tem, efetivamente, também um contributo para uma melhor condição de vida, uma melhor vivência nas cidades, menos carros, menos poluição, mas, por outro lado, estamos a reduzir muito as despesas das famílias e isso é fundamental. António Lima, à altura de campanha tem-se falado muito sobre as questões à direita e à esquerda. Como é que o senhor reage quando colocam o Chega e o Bloco no mesmo patamar de extremismo? Bem, essa é uma tentativa absurda de tornar idêntico aquilo que é exatamente oposto.
O Bloco de Esquerda não é um partido de índole racista, não procura perseguir ninguém, não ataca os mais pobres, as pessoas que vêm de fora. Quer dizer, pelo contrário, o Bloco de Esquerda é um partido que procura a inclusão, procura a integração, procura mudar a sociedade. Aliás, tendo muitas vezes enfrentado aqueles grandes interesses que efetivamente que prejudicam o desenvolvimento da região e do país, enquanto o Chega é subserviente a esses grandes interesses. Aliás, é financiado por muitos, como se sabe, pelos grandes senhores de Portugal. Uhum. António Lima, em novembro o senhor foi reeleito na liderança do Bloco, foi reeleito por ampla margem, mas na convenção alguns discursos apontaram aquilo que se pode entender alguns recados à sua liderança e recentemente um dirigente e ex-candidato autárquico abandonou o partido. A sua liderança ficará em causa caso o Bloco não atinja os objetivos definidos para essa eleição? Não, de maneira nenhuma. No Bloco de Esquerda as lideranças são coletivas, há sempre um rosto que é a cara, que tem que dar a cara e ser porta-voz, senão seria naturalmente uma cacofonia, mas as lideranças são coletivas e os resultados avaliam-se de forma coletiva, tal como as vitórias são também coletivas, e o resultado será sempre avaliado e assumiremos todos as responsabilidades, como assumiremos as responsabilidades das vitórias, que são também coletivas. E deu especial importância a essa saída, a essa divergência do Bloco? Não, eu julgo que as pessoas são livres de fazer o que quiserem, tomar as opções que quiserem, e é normal, é democracia, como é de lamentar, sempre que alguém abandona as nossas ideias, mas sem ressentimentos, faz parte da vida. António Lima, a tendência, quer nos Açores, quer no país, parece ser de um maior crescimento à direita, devido também ao crescimento dos novos partidos. A esquerda não está a conseguir falar à população? Eu julgo que nós atravessamos um momento em que a direita, ou alguma direita, está a fazer um percurso de querer, de forma até mentirosa, fazer crer que vai resolver todos os problemas de forma mágica, e até renegando aquele que é o seu programa político há 2 anos. E por isso esse discurso populista e esse discurso também que se agarra muito às questões da corrupção tem levado a muita gente a seguir esse discurso. O problema é o seu verdadeiro programa. Aliás, o Chega tinha no seu primeiro programa, ainda tem na sua base programática política, o fim do Serviço Nacional de Saúde. Pode dizer outra coisa, mas é esse o seu caminho. Há um discurso que tem levado ao crescimento, mas nós temos confiança que com o tempo e também com a consistência que, eu falo pelo Bloco de Esquerda, eu só posso falar por aí, nós temos tido na política, na defesa dos serviços públicos, no combate também aos grandes interesses económicos, ao amiguismo, ao clientelismo, que esse trabalho seja reconhecido. E em política os percursos, há ciclos, e mais do que olhar para as sondagens num período de um ano ou até nos resultados eleitorais de qualquer eleição, há que olhar para o percurso a médio e longo prazo, porque o que nos permite estar daqui a 10 anos com outra dinâmica, com outra força e, eventualmente, com uma capacidade de influenciar mais e ter capacidade decisiva nas políticas públicas, é o percurso que nós fazemos agora. E essa consistência é fundamental. E quem anda aos zigue-zagues, quem diz uma coisa hoje e outra amanhã e engana os eleitores, mais cedo ou mais tarde vai ser avaliado e penalizado, e tenho a confiança de quem anda a enganar as pessoas neste momento vai ser penalizado mais tarde. O Bloco conseguia penetrar muito numas camadas mais jovens da população, camadas jovens essas que parecem agora estar a fugir, além do Chega, para a Iniciativa Liberal. Sente essa dificuldade na atração dos mais jovens e o partido tem feito reflexão sobre isso? Bem, naturalmente que nós olhamos sempre para todas essas dinâmicas, mas nós, apesar de... Uma coisa são os estudos de opinião, outra coisa é aquilo que nós também sentimos, e na atração de jovens para o Bloco, para as nossas atividades, para as nossas iniciativas, quer a nível regional, quer a nível nacional, não sentimos neste momento nenhum afastamento. Antes, pelo contrário, falando aqui pelos Açores, temos muitos jovens nas listas, temos muitos jovens a participar em atividades nossas, e
temos confiança que esse afastamento não é aquele que as sondagens dizem ou os estudos de opinião dizem. É muito difícil medir, mas a nossa percepção é que não há, neste momento, não sentimos essa realidade, porque não temos menos jovens do que tínhamos há 5 ou 6 anos atrás, e não temos mais dificuldade em passar a nossa mensagem aos jovens do que há 5 ou 6 anos atrás. Pegando numa ideia que disse há pouco, o Chega é o principal adversário do Bloco de Esquerda? Não, de maneira alguma. O nosso adversário é sempre quem está. O nosso principal adversário é, naturalmente, quem está no governo. Nós somos um partido da oposição e o nosso adversário é quem exerce o poder neste momento. É a direita, fundamentalmente, e a direita é quem está no governo. E acha que o governo regional de coligação, partindo do pressuposto que podem ter a possibilidade de continuar no poder, vai depender de outros partidos, nomeadamente do Chega e Iniciativa Liberal? Parece-me bastante provável. Aliás, eu julgo que José Manuel Bolieiro terá isso em mente, porque eu não ouvi uma palavra de crítica à abstenção do Chega, por exemplo, por parte de José Manuel Bolieiro ou de alguém do PSD desde o chumbo do orçamento. A abstenção não contribuiu propriamente para a aprovação do orçamento. Pelo contrário. Por isso aquilo que me parece é que José Manuel Bolieiro está preparadíssimo para, no dia a seguir às eleições, convidar José Pacheco para o governo. Porque a ausência de qualquer crítica ao Chega leva a uma clara conclusão. Aliás, pelos vistos, o seu líder nacional já veio aos Açores dizer, porque é sempre assim, quem decide no Chega e quem decide sobre o futuro dos Açores com José Manuel Bolieiro não é José Manuel Bolieiro, é André Ventura, não nos enganemos. Quando André Ventura veio aos Açores, deixa o rumo dos acontecimentos, e o rumo dos acontecimentos está à vista, não tendo a direita a maioria absoluta, a coligação maioria absoluta, que tudo indica que não terá, teremos o Chega no governo dos Açores. Então acredita mesmo nisso, que o Chega vai e que o José Pacheco vai para o governo dos Açores? Como lhe disse, se José Manuel Bolieiro e a coligação não tiverem maioria absoluta, parece-me que isso é mais do que óbvio, dito por André Ventura, e normalmente quando vem aos Açores deixa o rumo dos acontecimentos e José Manuel Bolieiro segue. É um seguidismo a Lisboa e é um seguidismo ao Chega de José Manuel Bolieiro. No Bloco de Esquerda não há este seguidismo a Lisboa? De maneira nenhuma. As decisões no Bloco de Esquerda sobre a política nos Açores cabem à direção do Bloco de Esquerda Açores. Sempre foi, nunca se ouviu algum dirigente vir aos Açores dizer o que é que o Bloco de Esquerda Açores vai fazer ou dirá no futuro. E isso é mais do que claro. Infelizmente temos tido à direita esses exemplos. Eu recordo, na Iniciativa Liberal também, foi quando Rui Rocha esteve nos Açores que no dia a seguir a Iniciativa Liberal rasgou o acordo de incidência parlamentar que tinha com o PSD. É um sinal muito interessante. Mas mais uma vez, a coligação não ficou sequer, ou melhor, o PSD não ficou sequer em primeiro nas eleições de 2020, agora já se fala dessa possibilidade, portanto, prevê-se de algum modo algum crescimento, a população faz uma avaliação, estima-se, globalmente positiva daquilo que foi a governação. Veremos o que é que dizem as urnas. Essa é a verdadeira sondagem. É aquilo que nós... Há muitas percepções que nós temos com quem falamos e isso é sempre relativo porque os nossos círculos de contactos são sempre limitados. Veremos o que é que dizem as pessoas sobre um Serviço Regional de Saúde que tem, neste momento, deixe-me lhe dizer, cerca de 186 milhões de euros de dívida de um Serviço Regional de Saúde que não consegue atrair profissionais, que tem hospitais que estão no limite, que não têm efetivamente recursos para pagar as suas despesas com dívidas a fornecedores enormes. Ora, veremos o que é que diz a população a um governo do PSD, do seu principal partido, que passava anos na oposição a dizer que, bem, a dívida é um problema muito sério, que os Açores estão quase numa situação de falência e que em 2 anos aumentou 600 milhões de euros a dívida pública da região. E não foi para melhorar os serviços públicos, como se vê. Estão à míngua. Veremos o que é que diz a população disso. Veremos o que é que diz a população de o governo de direita e José Manuel Bolieiro nada ter feito, absolutamente nada ter feito durante o período mais grave da inflação, em que, bem, o governo apenas quis monitorizar preços.
não teve uma única medida para apoiar, nem para apoiar as pessoas, nem para limitar preços, como aliás propôs o Bloco de Esquerda. Veremos o que é que dizem as pessoas disso e veremos se as pessoas querem exatamente manter este rumo, que é um rumo que vai continuar a levar os Açores para um caminho de empobrecimento. São isso que dizem os indicadores. Apesar do crescimento económico, há empobrecimento da população, há aumento das desigualdades e veremos o que é que dizem as pessoas disso e nós temos confiança que quererão fazer mudanças e nós estamos cá a apresentar as nossas propostas para essa mudança. E precisamente por causa disso, António Lima, existem 10 forças políticas candidatas, há crescimento à direita, à esquerda e crescimento de algumas forças que não sabemos bem como se posicionam no espaço político. Eu pergunto como é que o Bloco de Esquerda se procura destacar de todas essas forças. Procura-se destacar apresentando, em primeiro lugar, que nós temos trabalho feito. Fomos um partido de oposição ao governo de Jamal Bolieiro, tivemos um papel determinante nessa oposição, levantamos alguns dos problemas mais sérios e mais relevantes ao longo desta legislatura, tivemos algumas das propostas mais consequentes e mais importantes. Eu recordo, por exemplo, da integração dos contratos Covid na saúde, que em 2022 nós apresentamos, a direita chumbou e agora, em vésperas de eleições, diz que afinal quer integrar esses trabalhadores. Nós fizemos e detectamos muitos dos problemas e apresentamos soluções e, acima de tudo, temos um caminho diferente, um caminho que é muito distinto da direita, mas também que se diferencia fortemente do caminho do Partido Socialista, que nós já sabemos, que vem do seu programa, nós não conhecemos ainda o programa atual, mas tendo em conta aquilo que foi a legislatura, essencialmente aquilo que vinha de 2020, e nós temos medidas distintas que procuram alterar profundamente a região. Por exemplo, queremos que o ensino superior nos Açores seja gratuito para os estudantes residentes. Para quem vive nos Açores, que tem limitações muito sérias para conseguir aceder ao ensino superior, basta falar com qualquer família que tenha filhos em idade para chegar ao ensino superior, em que se porventura querem principalmente para ir para o exterior da sua ilha, e isso acontece na maior parte das ilhas, ou para o continente, dizem logo, eu não consigo, porque eu não posso pagar de 400 ou 500 euros por um quarto. Mas o ensino superior é competência da República. Naturalmente, mas a região pode e deve. Como? Pode criar apoios, seja para o pagamento de propinas, seja para o alojamento ou para viagens. Pode criar estes apoios. Nós temos que decidir de que forma é que nós queremos desenvolver a região e que prioridades é que nós queremos. A questão das qualificações. Mas permite-me, esse apoio seria só para os açorianos? Para residir, a estudar no ensino superior? Exatamente. Os jovens dos Açores, residentes nos Açores, ou seja, todos os jovens dos Açores que estudem no ensino superior na Universidade dos Açores, com prioridade à Universidade dos Açores, sempre que haja curso aqui, e para estudantes que vão para a Madeira ou para o continente. Isso não gerava uma discriminação na Universidade dos Açores, com alunos do continente a pagar propinas e alunos dos Açores a não pagar? Bem, é evidente que não diria que há uma discriminação, porque esses alunos, o orçamento da região só se aplica, por regra, aos estudantes que são residentes na região, aos estudantes, à população que é residente da região. Aliás, há inúmeros benefícios. Aliás, até em termos fiscais, só tem os 30% de redução no IRS, por exemplo, o diferencial fiscal, que é residente nos Açores. Essas discriminações, que não são bem discriminações, mas são medidas diferenciadas para os residentes nos Açores. É perfeitamente normal. Agora, aquilo que nós temos que garantir é que as barreiras acrescidas que os açorianos têm, que os estudantes açorianos têm, sejam atenuadas, porque nós somos a região com menos qualificações, somos a região com menor percentagem de estudantes, de adultos, nesse caso, com menor proporção de licenciados do país. Isso é um entrave ao nosso desenvolvimento. Não é naturalmente, porque assim conseguirão ter acesso a empregos mais qualificados, melhores salários, mas também porque uma região com poucas qualificações tem um entrave ao seu desenvolvimento. O próprio tecido económico local não progride, tem dificuldades e será menos competitivo, será menos atrativo até, e é fundamental que se quebre com esse ciclo. Por outro lado, também nas escolas, ter 26% de abandono escolar precoce, o que quer dizer que 26% dos jovens com mais de 18 anos, 26% não terminam o ensino secundário. Isso é um bloqueio ao desenvolvimento e um bloqueio às suas vidas. Nós não podemos continuar
a nível nacional, essa média é de 6%. E como é que podemos ter essa resposta? O abandono escolar precoce nos Açores, creio eu, era o segundo mais alto da Europa, escolhi ser o primeiro, agora creio que ser o segundo, tratando-se daqueles problemas estruturais que muitas vezes se define, como é que podemos resolver isso? Em primeiro lugar, nós temos que diagnosticar o porquê. Porque é que no resto do país, inclusive na Madeira, este indicador está a descer significativamente e nos Açores não desce. Não pode continuar a acontecer. É preciso um plano que tenha, naturalmente, um diagnóstico e um plano de ação. E nós defendemos que esse plano seja uma prioridade para a próxima legislatura, que tem que envolver o governo, as escolas, tem que envolver outros atores, como até municípios, agentes culturais, desportivos, porque nós precisamos de ter, efetivamente, medidas que sejam articuladas, a própria Segurança Social, articuladas, que garantam que este problema é atacado sobre todas as frentes. Porque não podemos chegar a 2028 outra vez com 24, 25 ou 26% de abandono escolar precoce. Nós temos que ter um objetivo ambicioso e temos que reduzir este valor para a média nacional em poucos anos. Não diria que numa legislatura seja possível chegar aos 6%. Mas temos que ter a ambição de atacar este problema e reduzi-lo muito rapidamente. E nós, naturalmente, queremos pôr também uma baliza que, no prazo de 5 anos, nós consigamos estar próximo da média nacional. A questão do abandono escolar precoce, sendo diferente, acaba também por estar relacionada com as bolsas de pobreza que temos na região. Precisamente sobre pobreza, sei que o senhor já falou há pouco, o Governo Regional tentou, ou está a fazer uma revisão daquilo que é a Estratégia Regional de Combate à Pobreza, mas depois surge esta justificação de que não é possível numa legislatura e por isso apela a mais uma. O Bloco tem um entendimento diferente. O que é que lhe parece daquilo que era a estratégia de combate à pobreza e o que é que lhe parece as mudanças que já se prevê que o Governo Regional quer fazer? Bem, o Governo teve 3 anos a dizer que ia rever a estratégia regional de combate à pobreza. Então, a prioridade, se o combate à pobreza era 3 anos, se o Governo achava, eventualmente, que sim, que aquela estratégia precisava de uma revisão, então o que é que esteve a fazer durante 3 anos? Parece-me 3 anos é demasiado tempo para uma prioridade dessas. A estratégia regional de combate à pobreza... Mas acha que tinha que ser revista a estratégia? Eu julgo que a estratégia não serendo perfeita, era uma estratégia com medidas importantes e que convinha e convém continuarem a ser levadas a cabo. Agora, aquilo que é uma revisão permanente e um ajustamento das medidas e até uma criação de novas medidas e uma avaliação permanente, isso parece-me evidente. Agora, parar o que se está a fazer a esse nível e dizer, não, agora nós vamos rever isto e depois daqui a 2 ou 3 anos logo se vê, é que me parece uma estratégia de quem não se preocupa efetivamente com esse problema. E as poucas vezes que este governo fala de pobreza é para falar do RSI. É para satisfazer essa vendetta que tem o Chega com o RSI, com os beneficiários do RSI, que é uma ínfima parte do orçamento da região. Aliás, nem sai do orçamento da região, mas que é uma ínfima parte, cerca de 1% do orçamento da região, que nem é pago por nós. Esta obsessão não se compreende. Aquilo que é necessário, em vez de estar a medir se hoje há mais 10 ou 20 famílias ou menos 10 ou 20 famílias que recebem o RSI, é o que é preciso fazer para garantir que cada vez menos temos pessoas em situação de pobreza, garantindo que há, por um lado, apoios sociais que mitiguem essa situação de pobreza, que há respostas sociais ao nível de creche, a nível da escola, mas também garantir que temos uma economia que não gere pobreza. E nós temos uma economia que aquilo que faz é gerar baixos salários e isso significa pobreza. E relativamente às creches, que é uma medida fundamental de apoio, como já referi também, e de combate à pobreza infantil, este governo, aquilo que fez em 3 anos foi construir 0 creches. Com a medida das creches gratuitas, que é uma medida fundamental, mas só são gratuitas para quem as tem. E nós temos cerca de mais de 400 crianças à lista de espera e para essas a creche não é gratuita, não existe. António Lima, a última pergunta. Se o senhor chegar à presidência do governo, neste cenário hipotético, qual era a primeira medida a mais urgente que tomava?
Bem, eu julgo que é uma pergunta naturalmente difícil de falar numa única medida, mas penso que responder com medidas imediatas, seja de atenuação dos custos na habitação, seja de criação de respostas, é aquilo que talvez mais pessoas precisariam neste momento. António Lima, muito obrigada pela disponibilidade. Nós voltamos amanhã com mais uma entrevista. Até lá.